Então, quando Roma invadia os povos, ela ficava com vários deuses para eles, tá? Esse Jesus é o Mitra, tá? Roma adorava o Mitra, o deus Sol. E ele foi invadindo terras, povos e adotando e misturando vários deuses. Né? Roma se juntou com o judaísmo, tá? Andou de mão dada com o judaísmo. E esse nome Jesus é latim, é o nome que todo mundo conhece, tá? Mas, entretanto, Jesus ele falava aramaico e provavelmente o nome aramaico dele era Barrabás, filho do pai, tá, gente? Então, o significado de Barrabás é filho do pai. Então, vamos lá pro vídeo. Lucas 22, do 37 em diante aí, tá? Do 22, do 37 em diante. Está escrito aonde? Na Torá, tá? Ele foi contado entre os transgressores, malfeitores, tá? E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim, Jesus falando. Sim, o que está escrito a meu respeito... Vamos pegar esse texto aqui. Porque o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Jesus, nesse texto, ele está dizendo que o nome dele foi colocado no meio dos criminosos. Olha só. Pois as escrituras sagradas dizem. Sagrada, né? Olha só que paganismo do caramba essa tradução. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Jesus lá na cruz, lá na madeiro. Gente, é isso que vocês têm que entender. Está escrito, a gente leu, estava escrito. Aonde? Na Torá, tá? Que todo aquele que for pro madeiro é maldito por Deus de Israel, tá? Então, olha só, o nome de Jesus foi tratado como um criminoso. As pessoas gostam desse nome Barrabás, gente? Ou odeiam esse nome? Eu acho que odeiam, hein? Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, Jesus falando, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Tava escrito coisa boa lá, gente? Ser tratado como um criminoso é coisa boa? Aquele que vai pro madeiro é maldito do Deus de Israel. É coisa boa ser maldito por Deus de Israel? Não é, né? Então vamos lá pro vídeo. Barrabás, do aramaico, bar é filho, tá? Abas, do pai. Filho do pai. Fizeram vocês odiar este nome, tá, gente? Fizeram você odiar esse nome. Quem? Roma, que se prostituiu. Aí na história dizem que tem algumas bíblias, tá? Que tá escrito que tinha o Jesus lá na hora de ser solto ou não, um dos dois lá, né? Ou Barrabás ou Jesus, né? Agora tem algumas bíblias que tá escrito tinha Jesus e Jesus Barrabás. Tinha dois personagens chamados Jesus, tá? O Jesus Barrabás e o Jesus. Em algumas traduções, tá? Olha aqui, gente, ó, Mateus 27, do 15 em diante. Jesus é condenado à morte. Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus? E agora, gente? É isso que eles escondem de vocês. Isso aqui, ó, é uma tradução da Bíblia. Que tem um personagem chamado Jesus Barrabás, o outro é Jesus, ó. Ou este Jesus, que é chamado de Messias. Aí eles mentem pra vocês. Mas o verdadeiro é o filho do pai, Bar-Abas. Tá, gente? Em aramaico, a língua mais antiga do mundo. Aí veio um povo aí, os hebreus, que a gente não sabe de onde eles vieram, tá, gente? É porque eles não eram daqui, eles vieram depois do joio. Porque já tinha pessoas na terra, tá, gente? Aí o que eles fizeram? Eles plagiaram o aramaico. O aramaico ele foi plagiado e eles dizem que o hebraico é mais antigo que o aramaico. Como que o hebraico é mais antigo que o aramaico se eles plagiaram o aramaico? Outra coisa que vocês têm que entender é que Jesus, o Deus de Israel, ele escolheu alguém. Ele escolheu o povo de Israel, tá? Jesus fez ao contrário. Ele escolheu ser árabe. E agora eles estão em guerra lá, gente. Essa guerra que nunca acaba. Eles estão em guerra lá, gente. É, porque um escolheu um. Veio o outro e escolheu o outro. E foi do povo do outro. Que ele era nazareno, ele era da Galileia. Gentil, tá? Aí eles mentem pra vocês falando que ele era judeu. Mas não, o próprio Jesus ele responde que ele não era judeu. Eu também falo Jesus, tá, gente? Eu não acredito muito nessas datações de linguagem, tá? Quantos anos tem a língua aramaica? 3.000 anos de história. Assim, eu não acredito muito porque eles vão mentir sempre. Gente, é uma coisa que vocês têm que entender. A gente tá no mundo do maligno, tá? Aí, vamos ver quantos anos tem a língua hebraica. Aí eles colocam a mesma datação. Por quê? Porque foi plagiado. O hebraico plagiou o aramaico. Entendeu? Como é que eles falam que eles têm a língua mais antiga do mundo? Se o aramaico veio primeiro e esse povo hebreu, ninguém sabe a história deles. Eles vieram do Jardim do Éden, um lugar inexistente, cara. Olha só, eu perguntei. A língua hebraica veio do aramaico? Eles dizem que não. Não exatamente. Não exatamente. Esse não exatamente aqui, né? Você já vê que o exatamente já muda. Não é um não com firmeza, né? É não exatamente. Porque eles sabem que eles plagiaram o aramaico. Aí, ó. O hebraico e o aramaico não derivam um do outro, mas são idênticos, tá, gente? Os hebreus roubou a língua aramaica. Mas são línguas irmãs. Tá vendo, gente? Se eu não me engano, uma tem mais letra do que a outra, tá? Vamos ver aqui. Outra mentira deles, eu perguntei, o aramaico tem mais letras que o hebraico? Eles dizem, não. O aramaico e o hebraico têm exatamente o mesmo número de letras básicas, mas é outra mentira, tá, gente? Olha só, gente, vocês não sabem, tá? Moisés era gago, tá? Aí eu perguntei aqui, o hebraico bíblico e o hebraico moderno, porque o hebraico bíblico tem menos letras, porque Moisés era gago, tá, gente? E o hebraico moderno foi adaptado, tá, gente? Por isso que as pessoas dizem aí, os mestres de hebraico aí, que eles não têm tantas letras, não tem muita coisa, às vezes não tinha tantas letras, aí o texto fica confuso, eles metem essa, tá? Aí eles dizem assim, ó, mas na verdade isso é um mito, mas é uma verdade, tá, gente? O hebraico bíblico, ele tem menos letra que o hebraico moderno, tá, gente? Porque eles foram plagiando o aramaico conforme o tempo.
Olha só, eles metem essa aqui, gente, ó. Nós já falamos que a primeira diferença entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno é a época. Ou seja, Moisés era gago, tá, gente? Ele não sabia pronunciar as letras, tá? É o mesmo idioma em época diferente. Tá vendo, gente? Então, Moisés era gago e o hebraico bíblico tem menos letras do que o moderno. Agora, como é que eles vêm falar que eles têm a mesma idade mesma idade que o aramaico, tá? E que tem o mesmo tanto de letras, se eles mesmos dizem que tem diferença, entendeu? Se tem diferença, ó. Então, olha só, gente, ó. A escrita aramaica foi amplamente adotada por outras línguas, sendo assim ancestral do alfabeto árabe e do hebraico moderno. Por quê, gente? Porque no hebraico antigo, o Moisés era gago. Eles não tinham nem idioma, nem nada. Eles plagiaram o aramaico. Ninguém sabe de onde esse povo veio, tá? Eles vieram de um tal de Jardim do Éden aí. Nem história eles tinham, tá, gente? A história deles é roubada de outros povos, tá? Por isso que as pessoas comparam muitas histórias dos outros povos antigos com o Velho Testamento. Aquele dilúvio do Noé. Aí outras lendas contam esse dilúvio da mesma forma. Por quê? Porque nem história eles tinham. Então, se eles não têm história, não têm língua, ninguém sabe de onde eles vieram, eles mentem pra vocês dizendo que eles vieram do Jardim do Éden, mas no Evangelho mostra que eles caíram do céu, tá, gente? Eles caíram do céu, chegaram aqui depois, eles são chamados de joio, de vasos de ira. Vamos ver aqui Caim indo pra terra de Nod. Vamos ver aqui, pra cidade de Nod aqui. Vamos ver Caim, depois que eles caíram aqui, Caim foi lá pra uma cidade lá. Porque já tinha pessoas. Veja só, gente, ó. Então Caim saiu da presença do demônio e foi morar na região de Nod. Se ele foi morar, é porque já tinha cidade lá, gente. Olha só. Que fica a leste do Éden, que eles vieram do Éden, né? Caim e sua mulher... Opa, peraí. Caim não tinha mulher? Que mulher que Caim tinha? Ele arrumou uma mulher provavelmente nessa cidade aí, tá, gente? Então veja que eles sempre querem ser os primeiros. Ah, que Adão, eles são o primeiro, eles são o início da humanidade, mas não são. Caim que foi morar lá na cidade dos seres humanos, cara. Caim não era humano, veio de outro lugar. Caim veio do Jardim do Éden, entendeu, cara? Os humanos que têm história, entendeu? Nós se fizemos carne, que Jesus veio aqui desfazer a obra do diabo, então ele acabou até com isso, tá? Até com esse início deles aí. Quando você pega lá pra ler, como caíste do céu, estrela da manhã, tu que debilitava as nações. Essas nações o diabo debilitava no céu. Ele foi expulso de lá e veio pra cá. Ai da terra, porque o diabo desceu até vós. Mas você tá entendendo esse vídeo, gente? Que eles querem ser a língua primária, querem ser o primeiro da história, os primeiros seres humanos, eles querem ser primeiro de tudo. Mas eu vou mostrar outra coisa aqui. Então, todo mundo falava aramaico, tá? A língua mais antiga do mundo é o aramaico, tá, gente? Olha só, o demônio então, ó, por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o demônio a língua de toda a terra, e dali os espalhou o demônio sobre a face de toda a terra. Tá vendo que o demônio confundiu toda a língua da terra para colocar o hebraico como se fosse a língua mais antiga do mundo? Porque ele precisava fazer isso para inventar uma história desse povo, para inventar que eles foram os primeiros, para inventar que a língua deles é mais antiga e que eles são os principais. O dilúvio foi universal, tá, gente? Olha só, a história mais famosa sobre o dilúvio, além da Bíblia, é um mito mesopotâmio gravado no Épico de Gilgamesh e no Épico de Atrahasis, um negócio assim, tá, gente? Essa narrativa suméria e babilônica, veja que esse Gilgamesh, provavelmente ele era egípcio, e esse povo ficou lá no Egito? Ficou. Esse povo ficou cativo na Babilônia? Ficou. Olha ali, ó. Olha ali escrito babilônico aí. Sumérias e babilônicas. Eles misturaram as histórias todas e falaram que são eles. Entendeu? Mais uma vez mostrando que eles plagiaram a história. Eu vou mostrar que tem um significado do nome de Jesus, que no Talmud, que é um livro afrontando Jesus, o Filho de Deus, e tá escrito que o seu nome seja apagado. É o nome Barrabás. Eu vou mostrar pra vocês isso aqui agora. Yeshua, gente, não é Yeshu não, tá? É Yeshua, significa salvação, tá? E agora eles mudam sempre, gente, porque a gente pega eles na mentira. Olha só, a associação com ter o nome apagado é uma etimologia popular, maldição criada posteriormente. Então por que todo mundo odeia Barrabás, cara? Por que ninguém lembra de Barrabás, o filho do pai? Até os profetas que morreram em Jerusalém, nós não tem o nome deles. Jesus falou Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas do pai, que eles são enviados. Cadê o nome deles? Cadê as coisas que eles fizeram? A gente só sabe que eles morreram lá em Jerusalém, né? Tá entendendo que se você tem que dar uma explicação dessa daqui, é porque já descobriram a verdade? Os historiadores que leram o nome Yeshua Barrabás no Talmud deles, tá? O nosso mestre, ele tá no mar de bosta no inferno, segundo os historiadores, segundo os adoradores do Talmud. Yeshua Barrabás significa o filho do pai salva, entendeu, gente? Provavelmente o nome dele era Barrabás no seu ministério desde os 30 anos, que não era um nome comum para os judeus, tá? Eles dizem que era comum. Jesus era comum. Mas vai lá então, nasce lá naquele país lá de Israel, lá naquele estado de Israel lá, e fala que você... Fala pra pôr o nome de Barrabás, pra ver se eles põem. Fala lá pra eles pôr.
Eles não põem esse nome, gente, porque eles sabem muito dos significados. Por isso que o nosso mestre era gentil, porque aonde ele nasceu aceitou esse nome. No próprio livro antigo deles, de magia, no Velho Testamento, está escrito que se vier um sonhador de sonhos, ele deve ser morto. Porque para esses bruxos do Velho Testamento, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, não pode ter filhos.